É tempo de Copa do Mundo e a Central 3 chega com um podcast narrativo com histórias da seleção brasileira. É o Amarela Ouro. Personagens do passado, debates do presente e uma viagem por causos do maior time de futebol da história. Amarela Ouro, semanalmente no seu tocador. Uma produção Central 3. Faz Bebeto! Faz Bebeto! Faz Bebeto! Central 3. Cristo Redentor, braços abertos sobre a Guanabara. Bom momento, ouvinte da Central 3, tudo bem? Aqui é Caio Belandi mandando um recado pós-gravação. O evento Lado B na UERJ, que aconteceria no dia 4 de maio, na segunda que vem, está suspenso por tempo indeterminado, por conta da greve, das atividades grevistas, das negociações dos servidores e servidoras da universidade. Entendemos que fazer a gravação com plateia do Lado B no âmbito da Jura 2026 não seria viável por enquanto. Agradecemos aos integrantes do comando da greve e aos trabalhadores e trabalhadoras da UERJ pelo diálogo e pela oportunidade. Aproveitamos para nos solidarizar aos servidores da universidade, que tem, enfim, inestimável valor social para todos do Rio de Janeiro. A gente está nessa luta juntos. Também deixamos nosso obrigado às dezenas de interessados e interessadas que fizeram sua inscrição no formulário. Novas inscrições estão suspensas, mas quem já está inscrito vai ter seu nome mantido para a nova data, que ainda vai ser divulgada assim que possível no podcast e nos canais do Lado B do Rio, tá? Fica ligado. Agora você fica aí com a gravação normal do episódio da semana, que tá bem legal. Vai daí, Caio Belandi! Bom momento, espectador e espectadora do Lado B, e bom momento aos ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, dia 27 de abril de 2026, eu sou o Caio Belandi, diretamente do estúdio Saturnino Braga, para mais um episódio do Lado B 10 anos, aqui no YouTube, também no seu feed de podcast. Lembrando, se você está no YouTube, veja se está inscrito, deixe o seu like, deixe seu comentário, compartilha, faça aí engajar o Lado B no YouTube. Hoje, novamente, a gente está sem o Luar e sem o Fagner, Então, a gente está com a agenda aí meio complicada, e eles dois também com a agenda mais complicada ainda, mas logo estarão com a gente. O Daniel Soares está aqui comigo para mais um episódio em parceria com o Sindipetro Norte Fluminense. Hoje a gente recebe virtualmente o nosso amigo petroleiro Teseu Bezerra, diretor da FUP e do Sindipetro Norte Fluminense, para a gente tentar entender a situação dos preços dos combustíveis, Um tema que está bastante na voga aí, em tempos de guerra principalmente, que a gente tem vivido, e o que o Estado brasileiro pode fazer aí para tentar blindar a população. Vamos tentar conversar de eleição também, quais os desafios aí para a classe, para a categoria nas eleições de 2026. Teseu, eu sei que você está corrido aí também, meu amigo, faz parte da nossa vida, que aqui faz tudo corrido. Obrigado por ter conseguido estar aqui com a gente, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Caio, Daniel, a galera que está no estúdio aí, todo mundo que está ouvindo a gente aí pela internet. Boa tarde, boa noite, bom dia, como a galera costuma falar. Primeiro, super agradecer vocês mais uma vez pelo convite, O Lado B do Rio sempre fazendo um contraponto inteligente e com pessoas sérias, algumas informações ou desinformações que rodam por aí, e para a gente é sempre uma honra poder estar participando, estar ajudando, enfim, ter como parceiro vocês aí nessa luta. É isso. Antes da gente conversar, lembrar que o Lado B é parceiro da Dona Chique Slingeria, uma marca de slings e carregadores que proporcionam conforto para os bebês e liberdade e autonomia para os papais e mamães. E se por acaso você não tem um bebê ou não terá um bebê, mas conhece alguém que vai ter em breve, fica aí a dica, um presente diferente aí dos presentes que a gente costuma dar aí nos chás de bebês, aqueles presentinhos pro bebê de meses, mêsversário, A roupinha é bom, fralda é bom, mas se puder dar um sling vai ajudar bastante. Não perde tão rápido quanto roupa. Pois é, verdade. Então você pode optar aí por um presente útil, bonito e de qualidade. Vai lá em donachiquesling.com.br que tem 10% de desconto no cupom LADO B. E se a compra for no Pix,
tem mais 5% de desconto. Dá lá uma olhada no site donachiquesling.com.br e utilize o cupom LADOB na hora da compra. Você pode seguir também o Instagram da Dona Chica, @DonaChiqueSling também. Eles colocam sempre os produtos, os slings, os carregadores, os outros produtos que eles têm lá no Instagram. Um Instagram bem bonito, bem legal. Lembrar para os apoiadores, tá? Tem 2 apoiadores nos devendo aí retorno do sorteio da Boitempo. É o Caetano Souto Maior e o Rafael Herrera. Então, por favor, olhem seus e-mails que teve sorteio da Boitempo. Vocês foram sorteados para ganhar livros da Boitempo. Lembrando, para participar do sorteio que a Boitempo oferece para a gente, apoia.se/LadoB do Rio. Tem as faixas de 10, de 20, de 50 e de R$100. Na de R$10 você já concorre aos sorteios. Na de 20 você concorre e vai para o Telegram. Inclusive, a gente fez um encontro dos nossos apoiadores e parceiros no Telegram na semana passada. Exatamente, uma semana atrás. Exatamente. Então, você também participa desses encontros que a gente está fazendo aí esporadicamente, só para apoiadores e parceiros. E tem também as faixas de R$50 e R$100, que aí, além desse sorteio e participar do Telegram, ainda concorre a um outro sorteio exclusivo para essas faixas, né? Você também pode usar o cupom LADOBOI20 no site da Boitempo. A nossa parceria com a Boitempo estende para quem não é apoiador. Então você usa lá o cupom LADOBOI20 em boitempoeditorial.com.br. Você vai ter 20% de desconto em cada compra e ainda por cima ajuda a gente, porque vem aí uma farpelinha que vocês dão lá para Boitempo. E falando em Boitempo, a gente tem muito prazer de anunciar que nós estamos aí parceiros, né, promovendo o evento de festa de aniversário do Marx, né, o bom velhinho, 208 anos, faria se estivesse vivo, né, embora ainda esteja vivo em nossos corações, dia 9 de maio, a partir das 10 horas, no Armazém da Utopia. 9 de maio, 10 horas, Armazém da Utopia. E aí, várias mesas lá, vai ter mesa com o José Paulo Neto, com a Virgínia Fontes, com Elias Jabur, com a Maíra do MST, enfim, vai ter um amplo debate, né, sobre o legado do Marx e o que a gente pode aplicar de Marx na nossa realidade. Estarei lá, cobrindo pelo lado B, participando também, interagindo. Então, se você me ver por lá, pode falar comigo. 9 de maio, 10 da manhã, Armazém da Utopia. Vamos cantar parabéns lá pro bom velhinho. O verdadeiro bom velhinho, né? E tem cupom também na Camisa Crítica. Estou com a Camisa Crítica aqui hoje. Camisacritica.com. Você pode colocar lá o cupom Lado B, que você tem 10% de desconto. Essa aqui, Sócrates, né? Pelo amor de Deus, se você é corintiano, você tem que ter essa camisa. Eu que sou Flamengo e o Sócrates só passeou pelo Rio de Janeiro, né? Curtiu uma praia aqui no ano de 1976. E o carnaval foi jurado de carnaval. Foi jurado de bateria. Deu 8 para Portela. Tá aqui. Camisacritica.com, cupom Lado B, 10% de desconto. Para quem é corintiano é obrigatório. Para quem não é corintiano... Não tem relação, o cara tá com essa camisa, o Corinthians tá ganhando do Vasco ontem, tá, gente? Não, inclusive nem quero falar de futebol aqui, porque a Luara não tá aqui hoje, né? Infelizmente a Luara não tá aqui hoje, eu não quero falar de futebol. É uma pena, uma pena. É do Ceará, rapaz. Isso aí. Eu não vou poder beber muito. Não, mas eu queria falar especialmente com a Luara, não sei por quê, porque ela gosta de futebol, né? Queria falar com ela. Teseu, vamos para nossa conversa de hoje. Como eu falei, é um assunto que está na mídia, né? A gente tem visto aí os preços dos combustíveis avançarem e recuarem, né? Eventualmente, ao prazer dos deuses da guerra, né? Principalmente do deus da guerra, Donald Trump. Não tem guerra, não tem guerra, ataca, não tem ataque, e a gente sabe que isso tem impactado no preço dos combustíveis. E aí, eu acho que seria legal a gente começar, o Dani está aqui também, que é um economista, pode ajudar a gente também, a gente entender por que uma guerra tão longe impacta diretamente aqui, no nosso combustível, né? Nos transporte público, no transporte de insumos, transporte de alimentos, no carro que o pessoal abastece. Queria que você falasse para a gente, para ser bem didático mesmo, né? Por que essa guerra no Irã, ela interfere lá no nosso posto aqui embaixo, né? Fala pra gente poder começar a tratar isso e saber, né, mais adiante, como é que o Estado brasileiro pode intervir. Acho que é importante, cara, que a gente, às vezes, parte do pressuposto de que a galera já sabe mais ou menos como é que é a dinâmica do preço do petróleo e do preço dos derivados. E se a gente observar as guerras que foram travadas nos últimos 50 anos,
elas, na sua grande maioria, são por conta do petróleo, do gás, da energia. Então, desde a Guerra do Golfo até hoje, nunca mais a gente conseguiu ter paz no mundo a partir das disputas que tem do petróleo. E aí, hoje, a formatação, hoje já há bastante tempo, né, desde a criação da OPEP, que é a Organização dos Países Produtores de Petróleo, eles juntam os 7 maiores produtores de petróleo do mundo e fizeram uma organização, e essa organização é quem define o preço do petróleo. E a gente fica muito à mercê dessa variação de preço a partir do momento que a gente não tem petróleo para produzir, refinaria para refinar e empresa que possa fazer a distribuição. E o Brasil, na época do governo Lula I, ele estava caminhando, inclusive foi criada a Liquigás à época, para também garantir, além dos combustíveis, também o preço do gás de cozinha. Então a Liquigás, à época, ela cumpriu esse papel. Então a gente tem hoje no Brasil petróleo suficiente para garantir o abastecimento, porém as refinarias que a gente tinha quase que autossuficiência com a construção das refinarias que foram feitas pelo governo Lula, e a gente ia passar inclusive a exportar derivado, porque é muito melhor você exportar o petróleo cru ou o derivado. Você vai ter muito mais lucro com o derivado. Então, o Brasil que já estava praticamente autossuficiente e já estava pronto para começar a exportar, com o golpe de 2016, lembremos que o centro do golpe foi justamente a farsa jato e toda a dinâmica que se colocou da corrupção em cima da Petrobras para justificar não só o golpe, mas a própria venda e a tentativa de privatização da Petrobras. E diante de muita luta, eles não conseguiram fazer isso. Eles conseguiram apenas vender uma parte da Petrobras, apenas não porque foi extremamente grave e danoso para o país, né, para a sociedade brasileira. Hoje, a população do Norte, por exemplo, que só tinha uma refinaria lá e que foi privatizada já na apagada das luzes do governo Bolsonaro, em 2022, essa refinaria, que era a REMAN, hoje eles vendem os derivados de combustível em torno de 76% acima do valor que a Petrobras vende. E isso se acirra agora com a guerra, que eles, observando o cenário internacional, eles aumentam ainda mais esse valor de combustível. Os moradores da região norte do país, por ter sido criado um monopólio privado lá na REMAN e no Amazonas, eles passaram aí a ter um valor de combustível que pagavam já antes da guerra, agora do Irã, eles já estavam pagando R$ 9,00 no litro de gasolina, enquanto no resto do Brasil estava R$ 5,50, R$ 5,30, você via alguns postos ali quase R$ 5,00, e agora isso já chega a quase R$ 7,00 no Brasil, graças à guerra dos extremistas de direita, o Donald Trump e toda a turma do Bolsonaro que incentiva esse tipo de comportamento do seu líder maior, que é o Donald Trump. Então, graças a esse pessoal da extrema-direita, hoje, o povo brasileiro, além de não ter mais as refinarias para garantir a autossuficiência do Brasil, a gente também não tem mais a BR Distribuidora e a Liquigás. A própria refinaria Clara Camarão, que foi uma refinaria construída no Rio Grande do Norte, ela garantia ali quase que a nossa soberania em relação ao querosene de aviação. E hoje a gente tem uma dependência do mercado internacional do querosene de aviação. O diesel, a gente tem que comprar boa parte do diesel que a gente consome no Brasil, porque eles privatizaram a refinaria Landolfo Alves na Bahia. Então, essa geração desse passivo em relação ao nosso patrimônio do povo brasileiro, que era da Petrobras, e que se dependesse da gente, de nós trabalhadores, os trabalhadores sindicatos da FUP e tal, a Petrobras seria 100% do poder público, não teria ação na Bolsa de Valores, porque é outro absurdo. A gente, por exemplo, discute lá a recompra agora, né, depois de todo o sufoco, estava no programa de governo do presidente Lula em 2022, fazer essas reestatizações, voltar a construir mais refinarias, e a gente tem conseguido, por exemplo, conseguimos de volta as fábricas de fertilizantes, são estratégicas para a soberania alimentar brasileira. A gente consegue retomar obras importantes como a da refinaria Abreu e Lima em Pernambuco, que vai quase que mais uma vez garantir a nossa autonomia de diesel com a terminada da obra das estações lá, das unidades de hidrotratamento. Então a gente tem aí uma reconstrução, mas ainda falta
a área de distribuição, com a BR Distribuidora, a Liquigás e, naturalmente, as refinarias. E eu destaco aqui a REMAN, que é a de refinaria de Manaus, a refinaria a RELAM, que é a Landulfo Alves da Bahia, e a Clara Camarão, que é a refinaria do Rio Grande do Norte. Então, se a gente consegue a reestatização dessas 3 refinarias, a gente volta a ter um controle muito maior da Petrobras em relação aos preços desses derivados para a população. Hoje, a gente fica de mãos atadas, porque, por exemplo, antes, a margem de lucro da BR Distribuidora era 10%. De lucro não, desculpe. Era a margem de reflexo da distribuição do preço. Então, se a gasolina estava sendo cobrada R$ 6,00 no posto, 60 centavos era custo de distribuição, ou seja, da BR Distribuidora. Hoje, esse custo, eles colocaram para ser quase o dobro, 19% do custo é o custo de distribuição. Então, eles aproveitaram os quase 25% que o governo Lula veio baixando ao longo do seu governo no valor do diesel, da gasolina, e eles aumentaram a margem de lucro deles. Isso é um absurdo, é um escárnio, é um tapa na cara da população brasileira, porque a Petrobras cumpre o seu papel de reduzir o preço dos combustíveis e as distribuidoras, que são todas privadas hoje, não tem mais nenhuma distribuidora pública como tinha a BR e a Liquigás, elas pegam isso e transformam em lucro para o próprio bolso. Então, acho que é um pouco isso em relação à dinâmica. E aí, enfim, se tiver mais alguma... Não sei se eu consegui ser didático aí, tá? Mas podem perguntar se qual uma dúvida, porque eu acho que esse debate ele é muito complexo e com a guerra, o preço do barril disparou. A gente tinha aí em torno de 70, 60 dólares o preço do barril há 4, 5 meses atrás, e a partir do momento que começa a guerra do Irã, o preço chegou aí bateu hoje, por exemplo, 107 dólares novamente. A Petrobras segurou o preço o tempo que ela conseguiu, e agora, já há uns 2 meses atrás, ela teve que fazer esse reajuste, porque, enfim, começa toda uma pressão de acionista e por aí vai, e começa a impactar no caixa da empresa, porque os distribuidores que complementam, né, então, o preço, eles começam a pressionar e aí começam a fazer um terrorismo com a população de que vai faltar diesel e teve tudo isso há 2 meses atrás, e agora a gente está nessa situação precária de ficar dependendo das refinarias privatizadas e dos importadores e distribuidores de petróleo que são privados. Teseu, boa tarde, né? Quando a gente vê esse debate, né, da Petrobras, já não é de agora, mas vem piorando depois do golpe, do governo Bolsonaro e tal, aquela noção de senso comum de que a gasolina é cara porque a Petrobras é um monopólio. A gente precisa diversificar, né, criar concorrência para a Petrobras para criar concorrência e o preço baixar pela concorrência. Quando, na verdade, a gente está falando de um mercado oligopolista. Então, se você tira a Petrobras de cena, você está tendo um concorrente a menos, na verdade. Porque quem está entrando são as 4, 5, 6 empresas que controlam esse mercado mundialmente. Então, você falou aí que a Petrobras se retirou, não, foi retirada do mercado de distribuição, e esse espaço foi ocupado por empresas privadas que atuam em conluio, atuam em oligopólio, e a gente sabe que o oligopólio ele é um monopólio de mais de uma empresa. Então ele vai equilibrar o preço não no preço de concorrência, ele vai equilibrar o preço maximizando o lucro dos fornecedores, né, do lado da oferta das empresas. Então a briga é uma questão de informação. Como é que a boa e velha narrativa, como a gente vem falando nos últimos anos. Então, como é que vocês, quanto FUP, a gente também, como um veículo de comunicação, né, independente e tal, a gente tem que se colocar nas arenas de debate aí para tentar colocar essa nossa narrativa, né, de que a privatização ela piora a concorrência, ao invés de melhorar, porque o mercado é oligopolista. O que aconteceu, na verdade, não foi uma entrega, não foi uma bandidagem, foi uma forma extremamente covarde com a população, porque para se construir uma refinaria, você leva ali pelo menos uns 6, 7 anos, desde a concepção do projeto, e você gasta ali pelo menos 12 bilhões de reais. E aí, quando chega agora nesses momentos aqui, aí na hora da privatização, eles privatizam por 1,5 bilhão. Eu estou falando aí de 15% do valor, 10% do valor que foi investido. Então, o que acontece é bandidagem, é pilantragem, como aconteceu na época do Fernando Henrique, com as privatizações que foram feitas da Vale do Rio Doce e todas aquelas outras privatizações, e quando é agora, eles fazem isso.
E aí hoje, na verdade, Dani, a gente tem a comprovação de que o que a gente falava no passado, aquilo se comprova nesse momento. Porque a gente falava: "Olha, você vai criar um monopólio privado na região norte. Com a venda da refinaria da Bahia, você vai criar um monopólio regional na região nordeste." Aí é o famoso dito e feito. Nada com o senhor é o tempo da razão, né? O tempo é o senhor da razão. Então, quando a gente olha para trás e fala: olha, nós avisamos que ia transformar isso num monopólio privado. Então, é uma grande mentira. Inclusive, nós lançamos uma frente parlamentar mista na semana retrasada, lá em Brasília, né, durante a semana que teve todos aqueles atos lá, pelo fim da escala 6x1 e todo aquele movimento que teve no dia 15 de abril, nós lançamos a frente parlamentar através de uma intervenção da FUP junto com o parlamento brasileiro, né, os deputados, senadores e senadoras progressistas. Nós lançamos essa frente parlamentar pela reestatização da BR Distribuidora, da Liquigás e das refinarias que foram privatizadas. E, naturalmente, a gente tem que lembrar da Eletrobras. A Eletrobras também foi privatizada e é uma empresa mega estratégica para o país. Em todos os lugares que a gente vê na história que foram privatizados, as refinarias e tudo mais, a gente olha para trás e vê que, inclusive, a população e os governos desses países que fizeram isso lá atrás, eles voltam atrás. E a gente já tem experiência, por exemplo, da YPF na Argentina, a gente tem o exemplo lá no México da Pemex, que volta a ter um comando estatal. A gente tem exemplo como esse com a EDF na França, a Uniper na Alemanha. Então a gente tem, ao longo dos anos, uma demonstração muito clara e na história de que água e energia não são mercadoria. Você não tem como tratar, seja energia elétrica direto lá, como fornece a Eletrobras, ou seja, energia através dos combustíveis, como é feito aqui junto à Petrobras, né? Então, essa disputa de narrativa, hoje nós temos como provar que ela é mentira a partir dessas experiências. Porque, teoricamente, Dani e Caio, era para a refinaria lá do Amazonas estar falando: não, a Petrobras está botando R$5, pois eu vou produzir a R$4,50. E aí botar o preço mais baixo. E é o contrário. A Petrobras, mesmo com a sua limitação, ela segura o preço no valor mais baixo possível e eles, como tem um monopólio regional, eles botam o preço lá em cima. Então, é uma grande falácia. Temos hoje como comprovar que é uma grande mentira você falar que privatização vai garantir ampla concorrência. E, de fato, você lembrou bem, foi o discurso dos golpistas logo quando o Temer assumiu. Eu lembro bem que o Pedro Parente foi um presidente da Petrobras que nós derrubamos e colocamos a nossa narrativa em relação ao PPI, né, que era o preço de paridade de importação. Em 2018, nós fizemos uma greve e os caminhoneiros pararam o país de fato naquela época, mas quem deu aquela narrativa fomos nós. E aí eu lembro bem que teve um vídeo meu que teve um monte de deputado, de senador, e que hoje é senador fascista e da direita, que eles queriam mesmo era o Temer era provisório, que eles queriam mesmo era o Bolsonaro, né? Então eles compartilharam meu vídeo metendo o cacete no Temer e no Pedro Parente, porque eles eram meros personagens transitórios para o projeto que de fato eles queriam implementar com Paulo Guedes e com Bolsonaro, que é um quadrúpede e que infelizmente só dá o ok, tá ok, para que o Paulo Guedes fizesse todas as merdas que viessem dos Estados Unidos e do grande capital. Não, e vai além do mero conluio, né? Mero conluio. Tem contratos que proíbem a volta da Petrobras no mercado de distribuição. Os contratos de venda da BR Petrobras, ela fica proibida legalmente, não sei, certamente tem alguma maneira de derrubar isso, mas o jeito como foi amarrada à época é de não só retirar a Petrobras desse mercado, como proibi-lo de voltar. Dani, quando a gente começa a puxar esse novelo aí, esse fio, cara, é surreal. Isso é uma das farras das mamatas que esses caras fizeram. Você lembrou bem. A questão E o pior, você compra combustível no posto Petrobras, que já não é mais Petrobras desde 2019, e muitas vezes esse combustível não é nem comprado da Petrobras. Ele é comprado de outras distribuidoras. Então você
foi autorizado. E nós tentamos, com ações políticas, com ações jurídicas, junto com o TCU, com o CAD, com o CGU, com quem vocês imaginarem, nós tentamos processo, contratamos advogados e mostramos que era uma grande farra, uma grande mamata, uma grande injustiça com a população brasileira fazer o que eles fizeram. E mesmo assim, todo mundo lá deu joinha, não, está tudo legal com o contrato, e eles podiam sim fazer isso. Então você vê que o jogo do capital, e aí o Normando sempre fala muito isso, a justiça não joga do nosso lado. Os tribunais não jogam do nosso lado, os tribunais de consta, eles jogam do lado do capital. Então, para a gente, assim, a gente fica de mãos atadas e o que nos resta é estar em espaços como esse, denunciando, e durante as nossas greves a gente sempre faz questão de falar isso. Teve uma privatização que foi em 2017, que foi logo após o golpe, que foi da NTS. A NTS é a nova transportadora do Sudeste. A muito custo foi investido assim 25 bilhões de reais. Eu perguntei à época ao diretor, na época da Dilma, o diretor de gás e energia da Petrobras, e ele que me deu esse dado, para fazer dutos no Brasil. E foi vendida a NTS, à época, por, se eu não me engano, 3 bilhões, e garantindo o contrato por 20 anos com a Petrobras. Em 2 anos, eles tiraram o valor que eles fizeram de investimento com a compra, eles tiraram nos contratos com a Petrobras. E o pior, Caio, você está balançando a cabeça aí, mas vem mais, ainda pode piorar. O pior é que eles fizeram esse caminho de privatização com essa garantia de 20 anos de contrato com a Petrobras, e era como foi na época das termoelétricas do Fernando Henrique. Passando a Petrobras usando ou não aquele duto, vai ser pago como se estivesse passando capacidade máxima naquele duto. Então, cara, a gente foi, à época, a gente da FUP até se organizou, saiu comprando a ação da Petrobras para poder a gente ir participar da reunião dos acionistas, para fazer barulho mesmo, desmoralizar a época, mas é isso, os caras não estão nem aí com moral, com ética, com nada disso. O que eles querem é garantir dinheiro no bolso de quem manda e paga eles. O príncipe da privataria estaria orgulhoso, né, se ele estivesse entendendo alguma coisa, né? Enfim, dizem aí que tá rolando os assuntos é que ele está interditado. Mas enfim, inclusive sobre isso, né, eu lembro bem teve um livro, né, sobre como as privatizações do governo Fernando Henrique Cardoso marcaram, né, aquele momento de transição para o ultraliberalismo, né? Acho que a gente está precisando revisitar, fica aí a dica, né, da gente fazer esse debate de maneira um pouco mais incisivo, né? A coisa da privatização a gente pareceu que perdeu um pouco. Que bom que a gente está até com você aqui, Teseu, com o pessoal do Sindipetro, que é uma pauta que vocês têm, então, por estar ali um mercado que é estratégico, vocês estão sempre levantando, sempre lembrando da Eletrobras, que as pessoas lembram um pouco da Eletrobras, as pessoas esqueceram que a Eletrobras foi privatizada. E é bom a gente fazer esse debate, porque a gente da esquerda mesmo, institucional, o pessoal do gabinete e tal, com todos os problemas, com todas as questões que a gente sabe que também da correlação de forças, né? Meio que esqueceu isso. A gente está vivendo um momento agora, inclusive, né? A bancada do PT apoiando, por exemplo, a criação da Terrabras, né? Das terras raras, e o governo, a gente sabe que o governo é do PT de cabeça, mas não é só o PT, né, que compõe, e o governo, não é bem assim, não sei se vai dar para fazer e tal. Então, assim, acho que um debate interessante, foi bom você fazer Você fez meio que uma linha histórica, né? Rememorando outros casos para a gente não perder isso de vista, né? Que é isso que causa. A gente está vendo a Petrobras, assim, tá muito nítido, né? A prática se impondo, a realidade se impondo, né? Já que o Caio voltou no governo Fernando Henrique, né? Voltou 30 anos. Esse você gosta, estava lá na faculdade vibrando. Tava. As pessoas pensam muito historicamente, quando fala da privatização, no resultado das privatizações e tal, pensam nas telecomunicações. Sim. Né? Porque O celular está aí. em 90 ninguém conseguia ter uma linha telefônica, era uma fortuna, e hoje em dia, Quando você teve, junto com a época das privatizações, uma revolução tecnológica no campo, né? Então, uma questão específica nas telecomunicações. Mas se a gente fizer uma série histórica do preço da gasolina, dos anos 90 para cá, depois que quebrou o monopólio da Petrobras em 95, a gasolina subiu ou desceu? Em termos reais, né? Descontado a inflação, a gente pode ponderar com o dólar, com o preço do barril, que era baixíssimo nos anos 90. No pós-guerra do Golfo, até o 11 de setembro, o preço do petróleo chegou a ser abaixo de $30.
barril. Mesmo com a inflação em dólares 30 anos, que é significativa, não vai passar de 50. A gente está falando de $100 agora e antes, entendeu? Pode falar melhor, mas antes da guerra agora do Irã, não estava também no patamar de $50. Estava acima disso. E aí eu puxei aqui, qualquer Google aqui, rapidinho, no laptop. Você tem um pico de preço da gasolina no final do governo Fernando Henrique, você teve uma subida do dólar, o efeito Lula, né? As pessoas, o mercado com medo Lula e tal. A gasolina vai caindo aos poucos, com alguns solavancos, é claro, ao longo dos governos Lula e Dilma, volta a subir no Temer, que tem uma inclinação grande, e dispara no governo Bolsonaro, que a gente viu. E despenca por causa da ação eleitoreira lá da véspera da eleição. Verdade. De tirar os impostos sem contrapartida para os estados, que quebra os estados, etc e tal. Pois é. Então, tipo, quando a gente for falar de privatização, tem que ver o preço, não é só ver o preço do telefone, né? Que tem isso, como eu falei, tem uma característica específica. Tem que ver o preço da gasolina, a trajetória e combinando com os ciclos de privatização. Tem que ver o preço da energia elétrica. Subiu ou desceu depois da privatização? Tem outra em São Paulo. Exatamente. Não, e é curioso, porque até da telecomunicações mesmo, o Brasil, não sei agora, muito tempo eu não vejo esse assunto, mas o Brasil durante esse tempo todo da privatização demorou a ter internet rápida, eram das telefonias mais caras, ou seja, de fato teve uma democratização, mas não foi porque foi privatizado, principalmente do jeito que foi privatizado. A gente sempre fala os dois campos, né? A gente é contra a privatização de cara, de saída. Mas a forma que é vendida, né, que é dada, que é doada, é ainda mais alarmante, né, Teseu? Então a gente consegue atacar dos dois pontos. Quero falar com você, antes da gente falar de eleição, você falou de mobilizar, né? Que é o que a gente pode fazer, a gente como comunicadores, vocês na militância... Porque se não for doado, a conta... aí, né? Não, se não for doado, a conta não fecha. Pois é, exatamente. Então não vai gerar dinheiro. lucro. Exatamente. Porque não é para gerar lucro, enfim. Esse é mais ou menos o pensamento. Voltar para você falou de mobilização, né? Que é o papel que o sindicato pode fazer, que, enfim, os militantes podem fazer, e a gente está vendo aí, tá às portas de mais um 1º de maio, que é uma data muito simbólica, que ao mesmo tempo andou perdendo aí força, e está se prometendo que esse ano vem aí um grande 1º de maio, o maior 1º de maio dos últimos anos e tal, muito porque a gente está aí com a pauta do fim da escala 6x1, que é uma pauta que o pessoal do Sindipeto Norte Fluminense e praticamente todos os sindicatos estão por dentro, né? Estão apoiando. Queria que você falasse um pouco como é que você está vendo essa movimentação, que a gente falou aqui sobre isso na sua última participação, né? Que é uma pauta que vocês estão acompanhando de perto, porque também tem interesses de redução de escala para a categoria. E a mobilização, a chance da gente fazer uma mobilização aí, dia 1º agora, sexta-feira, tendo esse mote, que é um mote muito forte, que o Lado B, eu sempre falo isso todo o programa, o Lado B se orgulha muito de ter visto esse mote. Quando ele surgiu, falou, é aqui, né? Não fomos só nós, evidentemente, mas nós fizemos, né? Tanto que a gente entrevistou o Rick, por exemplo, que virou o grande rosto, antes mesmo do Rick ser eleito. Como é que você vê essa oportunidade da gente fazer uma mobilização? Talvez esteja faltando isso, né? Acho que a gente teve agora a marcha, né? Que foi bem grande, inclusive, mas uma mobilização nacional, de uma data simbólica, num feriado. Como é que você está vendo essa chance de fazer um 1º de maio que mande um recado muito direto, que eu acho que faz muita falta? O recado é fim da escala 6x1. O resto a gente vai ver depois. Que eu acho que é importante para comunicar, mas ao mesmo tempo também mandar um recado que vai ser, a gente vai no nosso próximo tema, né? Tá vindo a eleições, é uma eleição que mais uma vez, como sempre, mas essa como 22, que é uma eleição onde a disputa de classes estará posta, né? Como é que você está vendo aí a chance de fazer um 1º de maio? E o que o pessoal da FUP e do Sindipetro estão preparando? Na verdade, esse ano, a CUT, né, e as centrais, é interessante porque ultimamente tem conseguido, o próprio dia 15 de abril, ele foi feito não só pela CUT, foram as centrais sindicais como um todo. Então, tem se conseguido fazer atos unificados de quase todas as centrais sindicais brasileiras. Inclusive, a boa parte delas hoje já declarou, a gente chegou a fazer um ato no Rio, fez ato em São Paulo, em Minas, com sindicalistas e movimentos sociais específico de apoio à candidatura do presidente Lula, mas também com a nossa pauta. Então, essa questão do 1º de maio tem tudo para ser um dia simbólico de muitas lutas no Brasil inteiro. E aí eu vou logo aproveitar para
chamar a galera do Rio de Janeiro para participar em Copacabana às 14 horas. Dá uma olhadinha lá nos cards, no site e nas redes sociais da CUT. Está sendo chamado pela CUT, Frente Brasil Popular, Fogo Sem Medo, CTD. Então, a gente está organizando isso na cidade do Rio, mas também vai ter em Campos, na Praça do Liceu, vai ter o samba, o tradicional Samba do Trabalhador, patrocinado pelo Sindipetro NF, onde a gente vai estar fazendo esse 1º de maio, já vai para a terceira edição que a gente está fazendo em relação ao Dia do Trabalhador aqui na cidade de Campos. Em Macaé a gente vai para a segunda edição e, na verdade, vai ser a primeira que a gente vai fazer em frente ao Sindipetro NF. Vamos fechar a rua, falamos lá, organizamos tudo na prefeitura, então vai ser em frente à sede do Sindipetro NF e a gente vai estar fazendo também em Macaé, que são 2 cidades grandes, 2 maiores cidades da região norte fluminense. Então nós já temos aí pelo menos esses 3 atos no estado do Rio montados para o dia 1º de maio. E naturalmente pelo Brasil inteiro sempre tem, em todas as capitais vai ter ato de rua e eu acredito que não só nessa questão da escala 6x1, mas tantas pautas que a classe trabalhadora tem por uma educação por tempo integral para educação infantil. Então existe a necessidade real, inclusive para fazer justiça com as mães brasileiras que em sua grande parte são mães solo e que muitas vezes não conseguem trabalhar porque é muito caro deixar um filho numa creche. Então, entre pagar a creche para ir e trabalhar, a mulher olha assim, não dá para eu trabalhar porque eu não tenho uma escola integral para deixar meu filho. A própria passagem gratuita, principalmente nas capitais, tem grande problema de circulação de pessoas. A gente vê aí cidades como Maricá, já com transporte público gratuito. A gente tem cidades como São João da Barra, aqui do lado de Campos, uma cidade com a população pequena, mas que também tem transporte gratuito para a população, e a gente vê que não é uma bandeira. O trabalhador sofre muito hoje com o deslocamento para poder trabalhar, enfim, para fazer qualquer coisa. Trabalhador é trabalhadora. Então, tem muitas pautas importantes, né? E a gente chega aí, o movimento sindical petroleiro, pela reestatização da BR Distribuidora, da Liquigás, das refinarias, também dando peso nesse 1º de maio para falar sobre isso, porque isso traz impacto direto para a população brasileira com a inflação. Então, a inflação, ela tem principalmente no Brasil, ela tem uma ligação direta com o preço dos combustíveis. E quando sobe, né, o preço de qualquer combustível, principalmente do diesel, a gente percebe que é uma questão de poucas semanas, a gente tem ali um aumento do preço dos alimentos na prateleira. Então, tem esse debate latente para fazer com a população brasileira, e a forma como as pessoas podem ajudar é exatamente esse. Participando desse 1º de maio, se engajando nas redes, nessas pautas. Então, eu vi um vídeo ali da FUP, do Teseu, do David, do Serginho, da Bárbara. O Zé Maria tem falado, apesar de não estar mais na FUP, está na gestão da Petrobras, mas tem falado sobre isso, do PT, do PSOL, enfim, de todo o campo democrático. Você viu um vídeo falando sobre essas reestatizações, compartilha o vídeo, manda no grupo da família, um vídeo didático explicando o que está acontecendo, o impacto que faz as privatizações desse setor, porque isso tem influência direta. Então, a inflação que pode estar vindo no Brasil, principalmente nos alimentos, tem nome e sobrenome: Donald Trump, e essa guerra irresponsável que está sendo feita no Irã, da forma como está sendo feita, para uma disputa de poder e de petróleo na região onde mais produz petróleo no mundo, que é o Oriente Médio. Então, o Irã, para vocês terem ideia, detém 10% de todas as reservas de petróleo do mundo, e a produção atual, detém 10% da produção atual. Então, é um país mega estratégico, não por acaso os Estados Unidos foram lá, e não só lá, né? Foram na Venezuela sequestrar o Maduro também, para poder também garantir o petróleo, que também é uma das maiores reservas de petróleo do mundo, que é a Venezuela. Você acabou até falando um pouco, né,
compartilhar, de explicar os temas e tal. Mas como você vê os desafios das eleições que vão ter no segundo semestre, né, de 2026 para a classe dos petroleiros, para a FUP e para o Brasil de forma geral? Cara, vai ser mais uma eleição desde 2010. A gente ainda teve um espírito um pouco mais democrático na eleição. De 2014 para cá, toda eleição é uma loucura, né? E principalmente com o apoio integral das Big Techs às eleições da extrema-direita, a gente tem aí, notoriamente, um prejuízo muito grande para o trabalhador, que muitas vezes cai nas mentiras e nas esparrelas espalhadas pelas redes sociais. Então, na última eleição, a gente ainda teve um impulso muito forte do TSE. Quem estava à frente era o Alexandre de Moraes, derrubando páginas e redes de fake news, mas hoje em dia, a gente, infelizmente, ainda vai ter uma influência muito grande dessas mentiras e que já começam a circular, né? E aí eu, por exemplo, digo para vocês que tem gente que tem absoluta certeza de que o Lula tem clone. Tem gente que tem absoluta certeza de que o Lula morreu e quem comanda ali, quem governa é um clone do Lula. Então é muito louco isso, porque são coisas tão absurdas que é difícil você até contrapor. Como é que você convence uma pessoa que acredita nisso e que vai para a porta do exército tentar falar com lanterna, com extraterrestre, ou fazer oração para pneu? Como é que você vai convencer uma pessoa como essa de que ela está errada? Mas mesmo assim, a gente tem ainda a teoria dos um terço, né? Tem um terço de plateia lunática, sim, tem um terço que tem uma visão de fato mais à esquerda e mais progressista, e tem um terço que está em disputa. Então esse um terço de disputa é que a gente vai ter que estar falando e tentando convencer de que o Brasil tem melhorado, que é fato que o Brasil tem melhorado, no que tange a valorização do salário mínimo, no que tange a visão para com os estudantes. E aí você tem um pé de meia, você tem vários polos novos de estudos federais sendo lançados, sendo inaugurados, você tem expansão das universidades federais, você tem o SAMU crescendo ainda mais, você tem vários programas de até as canetinhas passaram a ser fornecidas aí pelo governo federal a partir de um programa de saúde pública. Então são muitos programas e não tem como falar que o Brasil piorou. E mesmo assim eles tentam emplacar essa narrativa. E eles vão mesmo na questão dos bons costumes, da moral e da ética, que é coisa que a extrema-direita menos tem bom costume, moral e ética. Então a gente tem um desafio grande. Ao mesmo tempo a gente saiu, né? Cheguei ontem de Brasília do Congresso Nacional do Partido dos Trabalhadores, inclusive a gente aprovou, né? Nós da FUP levamos uma moção pela reestatização da BR, da Liquigás e tal, enfim, das refinarias privatizadas. Foi aprovada uma diretriz mesmo de fazer as composições, e aí é chamar os partidos que têm uma consciência maior do campo democrático. Aí você tem políticos e políticos, então você vai ter político que tem uma visão um pouco mais consciente no União Brasil, e você também vai ter no União Brasil políticos que têm uma visão extremista, bolsonarista ali, dessas fake news. A gente vai ter político mais consciente dentro do PSDB e vai ter extremistas. Então, é um desafio muito grande da gente conseguir fazer essa composição. Vai ser mais uma vez uma composição pela democracia e contra a democracia. Vamos ter que ampliar. E, ao mesmo tempo, o povo trabalhador, com esse debate do imposto de renda, a gente viu que na reta final eles não tiveram como votar contra, porque está muito feio para o currículo deles. Alguns ainda tiveram coragem, mas a grande massa dos deputados votaram a favor do imposto de renda. Mas também pediram emenda parlamentar, pediram todas as sessões que foram para poder fazer a aprovação. Assim, conseguiram, né, não taxar as BECs, né? Lembramos nós também que estava dentro desse pacote você fazer a isenção de imposto de renda para até R$5 mil, mas também taxar as bets. E aí eu gostei muito da fala do Lula, que se dependesse dele, ele fechava todas essas bets, esses jogos de azar e tal, e eu concordo plenamente. Isso é uma doença que traz para várias pessoas. Eu vejo pessoas próximas, inclusive, a mim, que estão doentes, que foram internadas por conta de vício em jogo de aposta. Então isso é uma doença hoje para o povo brasileiro. A conta não fecha. Se você tem lucro nessas bets, é porque elas não estão distribuindo o dinheiro que elas estão
ganhando ali nas apostas. Pouca gente já ganha, mas o cara que ganha também se empolga e continua apostando e no final ele perde. Então todo mundo perde com esses jogos de aposta, era para ser proibido no Brasil. Então são debates que a gente vai ter que fazer com a população e, sem dúvida, aumentar a bancada. E eu destaco, né, já que o nosso programa, apesar dele ser visto em vários lugares do Brasil, é lá do B do Rio, a gente não tem como falar, por exemplo, da obrigação que o Estado do Rio de Janeiro tem de eleger a Benedita da Silva senadora, da gente eleger uma bancada muito maior de deputados e deputadas do campo progressista, da gente eleger deputados estaduais para não ter um alerge como a gente tem hoje, um alerge doente, um alerge que só pensa em dinheiro, que só pensa em poder, que não pensa no povo. Então, temos desafios grandes e, com certeza, a gente vai estar à frente dessa luta aí, junto com os trabalhadores, sejam eles petroleiros, as petroleiras, mas toda a classe trabalhadora, para tentar fazer essa conscientização e ganhar essa eleição de 2023 e 2026 com a pauta clara em prol da classe trabalhadora. Perfeito, Teseu. Muito obrigado por estar com a gente. Acho que foi mais um programa que a gente conseguiu deixar alguns pontos aí bastante esclarecidos. E achei muito boa a parte que a gente traçou a linha histórica da privatização. Me deu até algumas ideias, assim, que eu acho que é um tema que, de fato, a gente aborda pouco, né? A gente, como opinião pública progressista, e progressista, né? Vamos botar aqui, né? Pelo de esquerda. Que progressista vai ter um monte de progressista que é a favor da privatização. Progressista, essa palavra... o que mais tem, né? Um abraço, Tabata. Entre outros. Enfim, então acho que a gente foi bom, acho que me deu uma boa ideia aqui de repente fazer uns conteúdos assim para mostrar mesmo, primeiro que esse discurso único neoliberalizante, né, ultraliberal que a gente ficou, né, que as pessoas não conseguem mais ver, tá o Correio, né, a Laura não tá aqui para falar dos Correios. Tanto esse discurso se esgotou que a direita foi pro campo do campo moral, né? Exato. De você fazer um terrorismo moral contra a família, trans e não sei o que lá, você criando esse pânico moral porque você não conseguia mais ganhar na bola, assim, na economia. Ganhar na bola você não consegue mais ganhar desde o início dos anos 2000. Pois é, e os Correios aí também, toda hora o Jornal Nacional falando dos Correios, tá interessadíssimo, né? Os parceiros do Jornal Nacional, da Rede Globo, pois entrou querem comprar os Correios. Já o PS. Loja do Magazine Luiza, né? A nossa bilionária progressista, é uma que tá doida para comprar, enfim. Então, acho que foi bem legal o programa de hoje. É isso, deixa seu recado final, enfim, deixar suas redes aí. Eu sei que você agora vai fugir correndo aí para uma outra agenda. Obrigado por ter conseguido esse espacinho na hora do almoço pra gente. Caio, Dani, sempre estou à disposição aqui de você, é sempre um prazer. A gente sempre traz debates muito importantes para todo mundo e tenta trazer um pouco a visão de nós, trabalhadores, né? Meros mortais que estamos na ponta aqui vendo e acompanhando, e nós do sindicato que somos um para-raio para a classe trabalhadora poder minimamente pedir um socorro, né? Os sindicatos organizados, os sindicatos que são fortes, como é o caso dos petroleiros em todo o Brasil, a gente tenta aí trazer esse debate à tona e estar sempre presente, né, nas redes e nas ruas, e na base, né, claro, para poder estar junto, trazendo essa angústia que o trabalhador tem na base, para a gente fazer essa interlocução, essa intervenção, seja no ambiente político, jurídico, e naturalmente fazendo com que o trabalhador ganhe qualidade de vida, em uma remuneração maior, seja ela com uma folga mais justa, seja ela com mais direitos para a classe trabalhadora. Então, é um prazer, uma honra, eu fico sempre à disposição, eu e a gente estamos sempre à disposição para estar aqui com o lado B do Rio fazendo esse debate. Um abraço. É isso. Dani, eu não dei boa tarde para você no começo, agora que eu fui lembrando, né? Mas enfim, você já tinha falado, deu seu boa tarde, agora dá seu boa tarde, então, de final. Obrigado. Boa tarde final, Caio, boa tarde, Teseu, obrigado. Agradecer o pessoal que esteve com a gente na cervejada, né? Teve gente nova, gente que tá sempre, que é amigo, né? Do lado B há 10 anos e tal. Foi bem legal lá no Boteco do Pedro. Terão outras assim, menores, pro pessoal lá do nosso conselho editorial, mas a gente pretende fazer pelo menos uma grande, bacana, para todo mundo poder ir num lugar grande, com comando, igual teve aquela na Casa Porto, né? Quem sabe na Casa Porto de novo. Um abraço pro pessoal da Casa Porto, meu parceiro Rafael Vidal, enfim. Queria deixar, antes de encerrar também, uma indicação, né? A gente está fazendo o nosso Central 3, está tendo aí vários podcasts diferentes, né? Tem aí o Vida Palmarina, ótimo, sobre
o Quilombo dos Palmares, e tem o podcast Amarela Ouro, que eu tô tocando junto com o Paulo Júnior, com a Mari, com o Thiago, com um monte de gente. O episódio da semana passada foi sobre o Jogo da Paz, Brasil e Haiti de 2004, e tá um episódio bastante político. A gente entrevistou professores, pesquisadores, para falar um pouco do que simbolizava aquele Jogo da Paz, que era aquelas imagens lindas do Brasil no Haiti, maravilhoso, Ronaldinho, etc., mas que tinham todo um contexto geopolítico por trás, incluindo o Brasil, o Brasil do governo Lula I, inclusive, né, recém-eleito, e a gente falou um pouco falou um pouco sobre a MINUSTA, enfim, é um episódio um pouco fora de campo e bola. Tem campo e bola também, a gente fala um pouco sobre o jogo, mas a gente está analisando ali o que era o contexto da época. Fala sobre o Haiti, né? Quem sentiu saudade aí do Fronteiras Invisíveis do futebol, por exemplo, esse programa ficou com uma pitadinha do Fronteiras Invisíveis, que dizem que tá para voltar, né? Vou cobrar o Matias aí. E tá para voltar uns 5 anos. Tá para voltar, mais 72 horas, né? Enfim, então fica aí a dica para vocês ouvirem o Amarela Ouro. Procurem nos podcasts, nos aplicativos de podcast, e vocês vão até o final da Copa com outros programas também, outros episódios. É isso. Obrigado, a gente encerra por aqui. A gente te espera na semana que vem, do jeito que a gente sempre foi, já desde agosto de 2016, independentes, contra-hegemônicos, anticapitalistas. Esse é o Lado B do Rio. Obrigado, forte amplexo e até a próxima. Esse podcast foi editado por Fernando Cesarotti.